parou sozinho? Nem sei. Bom, decomposição de forças. Vamos ver aqui. Falar da decomposição de força. Vamos lembrar de tudo que nós vimos da historinha. Decomposição de forças. O melhor exemplo é esse aqui, ó. Vocês concordam por mim que esse aqui é o melhor exemplo da decomposição de forças? E eu também acho. Legal. Essa figurinha que eu cortei para vocês, não foi? Super legal. Bom, para conseguir que o objeto se mova em determinada direção, não é estritamente necessário que a força aplicada tenha a mesma direção do movimento. É possível mover um barco, por exemplo, ao longo de um canal, puxando-o da orla para uma corda. Da mesma maneira, um jardineiro move para frente o cortador de grama, se bem que, de fato, esteja aplicando uma força dirigida para o solo. As forças são valores vetoriais. Para descrevê-las, torna-se necessário estabelecer não só seu tamanho, como também sua direção e seu sentido. Pois, como se deduz desses exemplos, uma força que atua em certa direção pode mover em outra diferente o objeto ao qual é aplicada. É isso aqui que vocês estão vendo. Eu estou puxando para cá. Eu estou puxando para cá. Observe bem esse desenho aqui, que é essencial para a gente. Vocês estão vendo? Rebocador, rebocador. E direção em que se aplica a força. Direção em que se aplica a força. As duas componentes se somam para mover o barco. Componente lateral e o barco. Então, vamos ver lá. Já expliquei para vocês, em muitos outros vídeos, como duas forças concorrentes no ponto podem comportar-se para achar resultante. É verificada pela aplicação do conhecimento que nós conhecemos, o teorema do paralelogramo de forças. Da mesma maneira, uma determinada força pode ser decomposta ao longo de duas direções, convenientemente escolhidas. Convenientemente, você vai escolher essas direções. A força exercida sobre o cabo do cortador de grama pode ser decomposta em duas direções. A horizontal, que se encarrega de mover a máquina para a frente, e a vertical, que pressiona a máquina sobre o terreno. Está aqui o cortador de grama. Tá o homenzinho, e eu estou evitando mostrar a unha para vocês. Espera aí que eu vou pegar um lápis. Vai ser esse. Pronto. Tá aqui. O rapaz está cortador de grama. Impressionante. O que você tem aqui? A força exercida sobre o cabo do cortador de grama pode ser decomposta em duas direções. A horizontal, que se carrega de mover a máquina, para frente. E o quê? A vertical, que pressiona a máquina sobre o terreno. Então, eu tenho uma força que pressiona a máquina para frente e eu tenho a vertical que pressiona a força sobre o terreno. Tem uma força que pressiona a máquina para frente e a outra pressionando na vertical. O que você tem aqui? Bom, então nós temos a componente horizontal faz com que a máquina se mova para frente. A componente vertical contribui para que a máquina é pressionada sobre o solo. Uma para frente, outra pressionada sobre o solo. E tem uma força resultante. A força se decompõe segundo essas duas direções. A força se decompõe sobre a direção horizontal, que pressiona a máquina. A direção vertical, que pressiona a máquina sobre o solo. E aqui nós temos o quê? Adoro esse rosa. A decomposição da força. Decompus isso. Decompus. Como é que eu decomponho a vertical?
Uma paralela. Como que eu decomponho a horizontal? Traçando uma paralela. E aqui eu acho a resultante, que é a força real. Muito bem. O quê? Vamos ver o barco. O barco se move graças às componentes longitudinais das duas forças exercidas pelo rebocador. Essas duas forças aqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Operando de maneira inversa, uma certa força pode ser decomposta ao longo de duas direções previamente escolhidas, em duas forças de tamanho determinado. Existem, naturalmente, um número infinito de paralelos de força que satisfazem a este requisito, tantas quanto direções possíveis que se escolha arbitrariamente. Geralmente, essa decomposição costuma realizar-se ao longo de direções perpendiculares. Decomporemos em duas direções, horizontal e vertical. A força que atua sobre o cabo do cortador de grama é a primeira delas que se encarrega efetivamente de fazer mover a máquina para frente. A componente vertical não afeta o movimento, pois que é dirigida perpendicularmente à trajetória. Esta força não é desperdiçada por completo, pois contribui para que a máquina faça pressão sobre o terreno de forma que as lâminas atuem com maior eficácia. Observe aqui. Direção da força, direção da força, direção da força. Você está vendo você está vendo esse gráfico, este gráfico e este gráfico. Ok? E vou falar para vocês agora qual que é a força mais eficaz. Observa bem. Neste último exemplo, concorda comigo? Olha bem. A força é mais eficaz para mover o objeto na direção horizontal. Por que ela é mais eficaz? Porque ela está muito próxima da horizontal. Qual é a força mais eficaz? Qual será? Vamos ver. Esses esquemas mostram como variam as componentes horizontal e vertical de uma força. Quando se modifica a direção da força original, estes esquemas mostram como variam as componentes horizontal e vertical de uma força. Quando se modifica a direção da força horizontal, a força original. Observa-se como aumenta o tamanho da componente horizontal à medida que diminui o ângulo formado pela força horizontal. A força aplicada será, portanto, mais eficaz à proporção que sua direção se vai aproximando da direção do movimento. Foi o que eu disse aqui, ó. Agora eu já falei em termos científicos. Quanto mais próximo estiver na direção do movimento, mais eficaz é a força. Tchauzinho! Espero que a aula tenha sido legal. Beijinhos!